Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo vai lá para a cidade de Campinas. Nosso entrevistado é o Vitor Hugo. Ele é economista e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, onde atualmente é pesquisador colaborador e é o nosso delegado municipal adjunto lá em Campinas. Vitor Hugo, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. É uma satisfação imensa conversar contigo hoje. Satisfação é minha, Renato. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Vamos começar o nosso bate-papo conversando com a nossa pergunta que é sucesso, que todo mundo quer saber a escolha em fazer economia. O que te levou a cursar ciências econômicas e ser um economista, Vitor? Olha, é até uma anedota, assim, porque, na verdade, eu gostava muito de história no colégio, né? Só que se eu falasse na minha família que ia querer cursar história, que ia ter que me mudar de cidade, enfim, dificilmente isso ia passar no consenso familiar. E aí, investigando carreiras, eu descobri que economia tinha um forte embasamento histórico. E como economia, a princípio, é uma coisa que ninguém sabe direito para que serve, mas todo mundo dá muita importância, eu acabei me aventurando em prestar vestibular para o curso de economia. E aí o que mais importa é porque que eu fiquei, né? Porque, assim, com uma situação dessa, era muito possível de eu ter desistido do curso, né? Mas eu fiquei principalmente pelo fato de ter realmente no curso que eu fiz lá na Federal de Santa Catarina muita pluralidade, né? Então a gente sempre teve muita diversidade de teorias sendo dada ao mesmo tempo, forte embasamento histórico e também muito instrumental. Então tudo isso me fez apaixonar pela economia mais do que pela história hoje, né? Hoje eu gosto mais de economia do que história. Já que você deixou a deixa, vou fazer a pergunta bem básica. Para que serve a economia, então, Vitor? A economia, na minha visão, ela serve principalmente para a gente melhorar a vida coletivamente, né? O papel do economista, principalmente, acho que é esse: a gente orientar, seja empresários, consumidores, seja os governos, enfim, os atores econômicos, os agentes econômicos, para que eles consigam exercer suas atividades, seja suas práticas de consumo, suas práticas empresariais, suas políticas públicas, tendo como ponto de vista, tendo como perspectiva melhorar a vida coletiva, né? Então, a gente melhorar suas vidas, mas também melhorar coletivamente. Então, acho que é essa essa dupla função de sempre pensar individual e coletivamente ao mesmo tempo. Aproveitando que você está falando um pouquinho sobre melhorar a vida das pessoas coletivamente, nesse trabalho também social que o economista faz, né? Você participou do encontro de economia de Francisco, né? Com o Papa Francisco, né? Em 2022, né? Aonde integrou a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara entre 2019 e 2024. Fala um pouquinho como foi essa sua participação, como foi esse encontro. Você teve pessoalmente com o Papa Francisco, que nos deixou agora recentemente. Nós temos um novo Papa, né? O Leão XIV. Mas fala um pouquinho desse momento com o Papa Francisco e também de como foi essa articulação, dessa integração que você participou, dessa integração brasileira pela economia de Francisco e Clara. Conta um pouquinho para a gente e também fala que economia era essa, a economia de Francisco. Perfeito. É justamente nessa mesma perspectiva, né? O Papa Francisco, em 2019, fez um chamado a jovens economistas, empresários, e pesquisadores, enfim, da área da economia, para a gente pensar uma economia que fosse voltada para a vida e não para a morte, palavras dele, né? Porque percebeu que muitas das nossas ações econômicas, às vezes preocupadas só em maximizar a rentabilidade e o benefício individualmente, tem levado a uma competição, tem levado a uma degradação ambiental, a uma competição entre as pessoas e entre as empresas, que acaba destruindo em vez de construir, que acaba levando, né, à destruição em vez da vida. E aí ele fez esse chamado em 2019. Nós tínhamos alguns projetos aqui junto ao Sindicato dos Químicos Unificados que eu assessoro. Nós inscrevemos esses projetos e acabamos selecionados a participar desse encontro,
que acabou virando depois um movimento que ainda permanece, né, que é a economia de Francisco, e que no Brasil se articulou em torno de uma articulação que a gente chama, que é a Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, né, que pretende pegar esses ensinamentos e essas provocações do Papa Francisco e colocá-las em prática, seja em empreendimentos, seja enquanto consumidores, né? Então, a gente teve o encontro que era para ter sido em 2020, que foi suspenso por causa da pandemia, acabou acontecendo só em outubro de 2022. Foi um encontro de cerca de 1.000 jovens, enfim, 1.000 pessoas com o Papa Francisco, no auditório lá na cidade de Assis, na Itália, em que eu estive representando esses projetos do Sindicato Químicos Unificados. Esses projetos que você falou, você pode falar o que que era, como que era sobre o quê? Você comenta pra gente? Claro, sim. Os Sindicatos Químicos Unificados constrói uma rede de agroecologia, né, de consumo, produção e distribuição de produtos agroecológicos, que é a Rede Livres, e também, a partir dessa rede, a necessidade de construir projetos de financiamento. Então, nós temos discutido e participamos da construção de cooperativas de crédito, bancos comunitários e também de ONGs de microcrédito, pensando em qual seria um sistema financeiro que seja um pouco mais humano e mais voltado para o desenvolvimento das empresas e das pessoas, em vez de só pensando na máxima rentabilidade, né? Legal, muito bom. Aproveitando, você se encontrou então, você viu o Papa, teve um momento, chegou a conversar com ele, algo nesse sentido, chegar próximo, não? A gente fica na curiosidade de saber, né, que o Papa Sim. Francisco foi uma figura que ficará eternizada para sempre, aí, principalmente aí, não só para os católicos, mas para o mundo inteiro, né? Sim, nesse encontro a gente teve um momento que a gente teve um auditório com ele, né? Fiquei ali a 3 fileiras dele, assim, no auditório. A gente chegou bem cedo para pegar as primeiras fileiras e conseguimos ficar bem perto do Papa. E principalmente de ouvir a mensagem dele nesse encontro. Até recomendo para as pessoas que quiserem procurar qual foi a palestra dele, digamos assim, né? Em que é muito inspirador as orientações que ele nos dá para nós economistas, empresários, trabalhadores e trabalhadoras que querem ajudar a construir uma nova economia, né? O principal que eu chamei atenção, que me chamou muito atenção, é fazer-se carne, né? Ele recomendou, criticando muito como é o sistema financeiro hoje, que fica só no mundo das ideias e no mundo da especulação, e também de sair desse mundo e fazer-se carne, né? De constituir-se enquanto projetos reais que transformem a vida das pessoas. Você acha que esse legado que ele deixou, especialmente na economia, falando sobre essa economia de Francisco, ela será seguida, utilizada para os futuros jovens? Como é que o que que você pensa sobre isso? Eu acho que ele promoveu um bom impacto no mundo inteiro com esse seu pensamento, né? Ele está embasado também em algumas encíclicas, né? Como a encíclica Laudato Si, que foi uma das primeiras que ele fez no seu papado. E de fato, até acredito que a própria eleição, né, do atual Papa, Leão XIV, também vindo na esteira da doutrina social da igreja, demonstra que ele vai conseguir sim deixar um legado bom, tanto de continuidade de sua gestão nesse aspecto, quanto também de para fora da igreja, que eu, por exemplo, que não sou um católico praticante, e outras pessoas como eu foram tocadas por essas mensagens mais amplas do Papa, né? Acho que a principal tarefa que ele cumpriu foi de abrir a igreja, né, para fora de si própria, né? Assim esperamos, né, que perpetue bastante aí, principalmente para as futuras gerações. Vamos falar agora de um livro que você comentou aqui, que a gente estava falando em off, e também está aqui nas suas das pesquisas, né, que a gente fez sobre sua vida aí, sobre o que você faz. Você acabou de publicar uma tese, né, que se transformou, a sua tese, que se transformou em livro, né, pela editora Letra Capital, com apoio do Observatório das Metrópoles e também do Sindicato Químico Unificado. O nome do livro é O Circuito Imobiliário na América Latina. Está com o livro aí? Pode mostrar para a gente? Chegou semana É. passada. Olha só. Fala um pouquinho sobre o livro. Como você construiu? Qual foi o pensamento? É só você ou você tem a colaboração de outros autores? Qual a principal mensagem que esse livro traz?
Esse livro é resultado da minha tese, né, que foi desenvolvida e defendida no Instituto de Economia da Unicamp. Ele veio à luz graças ao apoio dessas entidades dessas instituições que você acabou de citar. E basicamente a questão que eu já desenvolvia no meu mestrado e desenvolvo na minha tese é por que nós temos tanta dificuldade em prover moradia digna para todas as pessoas da América Latina, né? Por que o nosso sistema econômico, ou que eu chamei de circuito imobiliário, ele, apesar de, em vários países, ser altamente produtivo, eficiente e rentável, é incapaz de fornecer moradia digna para todos, né? E aí eu peguei, apesar de fazer um debate histórico e teórico sobre a América Latina como um todo, eu peguei para fazer um estudo de caso, eu peguei o Chile, o país Chile, que é um dos principais países, um dos principais mercados imobiliários da América Latina, que foi o país que inaugurou esse modelo de política pública baseada em subsídios, que hoje que desde 2009 é praticado no Brasil, né, com Minha Casa Minha Vida, e que aumentou gigantescamente a capacidade produtiva de habitações, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu resolver os problemas de déficit habitacional, né, como é conceituado os problemas de moradia estatisticamente. Ainda continua muita gente sem casa e muita gente com casas sem urbanidade ou sem moradia digna, como a gente chama, né? Com problemas materiais nas construções ou com falta de acesso à cidade. Então, nesse livro, eu procuro discutir um pouco como a relação de oferta e demanda, né? Que é o que a gente mais tem, digamos assim, de intuitivo. Se tem gente sem casa, a gente precisa aumentar a produção de casas, né? Aumentar a oferta de casas, porque daí vai baixar o preço e as pessoas vão conseguir acessar uma casa, e as que não conseguem acessar, o governo entra com subsídio integral ou parcial. E o Chile faz isso há 40 anos e não resolveu o problema. Então, tem uma questão aí de rentismo em torno da propriedade das moradias, né? Que é o que atrapalha o desenvolvimento disso, que a gente precisa enfrentar e pensar com maior complexidade. Então, o livro trata um pouco disso, dessa questão que é tão importante para o nosso desenvolvimento social, né? Agora, tira uma dúvida para a gente. Vamos pensar, o economista que está nos acompanhando agora, ele está em fase final, né, de encerrar, de finalizar a sua tese e fala: quero também que a minha tese se transforme em um livro, igual o Vitor Hugo fez. Quais foram os passos, os caminhos para que essa sua tese se transformasse nesse belíssimo livro, Hugo? É, no meu caso específico, um dos membros da banca convidou, né, que é coordenador do Observatório das Metrópoles, sugeriu que a tese virasse livro, né, e me ajudou com a viabilização da editoração, principalmente. E o Sindicato dos Químicos Unificados, que é um sindicato de trabalhadores, percebeu a importância de ter uma obra dessa impressa também, não só virtualmente, não só publicada em livro, em e-book, né? E aí ajudou a financiar a publicação, os exemplares físicos. E foi esse o caminho que acabei percorrendo. Eu acho que o principal, para quem quer tentar, né, transformar sua tese em livro, eu acho que passa muito por conseguir articular junto com as pessoas que estão, né, com o seu orientador, ou sua orientadora, as pessoas que estão na banca, procurar instituições de fomento, como no meu caso foi o Observatório das Metrópoles, né, e tentar também ver a relevância social desse trabalho, né, porque acho que em grande parte o meu livro, no caso, a publicação da minha tese se deu porque ela tem uma contribuição que não é só uma contribuição particular, né, privada, e sim uma contribuição social. Acho que isso ajudou a estimular essas instituições a se empolgarem e engajarem com a publicação. Muito bem, ótima dica. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre a delegacia municipal aí em Campinas. Você é o nosso delegado adjunto, né? Nosso novo delegado, né? Que está chegando aí para reforçar esse time de delegados que a gente já tem aí em Campinas, de diversos economistas. Eu queria que você falasse as suas perspectivas, o que você espera, o que você pode contribuir para os economistas aí da região, Vitor. Primeiro é uma responsabilidade e uma honra, né? Ser delegado adjunto do nosso Conselho Regional de Economia São Paulo, tão bem presidido atualmente
pelo presidente Odilon. O Corecon tem feito um debate incrível, né, nos temas econômicos nacionais e também de orçamento público, tem nos trazido pautas para a gente dialogar junto às entidades das cidades, né, como o orçamento, a democratização do acesso às informações orçamentárias municipais, estaduais. A ideia, quando eu me coloquei à disposição de ajudar nesse trabalho, é na ideia de justamente trazer para a sociedade a importância e o papel que o economista tem no controle democrático do orçamento público, na conciliação, né, entre interesses privados e públicos, né, entre os interesses dos diversos agentes econômicos, como os trabalhadores, como os empresários, e a necessidade desses interesses estarem guiados para um desenvolvimento coletivo, para o desenvolvimento nacional, né? Então, um pouco dessa intenção e dessa expectativa que eu espero contribuir. Acabei de chegar, né? A gente está aprendendo ainda e conhecendo como que a gente pode ajudar nesses aspectos, mas estou muito otimista com essa possibilidade. Tenho certeza que vai contribuir bastante e toda a sua experiência aí vai agregar juntamente com os demais delegados aí para fazer um bom trabalho, fazer ótimas ações aí em prol dos economistas da região de Campinas. Aproveitando que você falou dessa bandeira que o Corecon defende, que é o Orçamento Público e Transparência Popular, notícia quentinha que está lá no nosso site, a gente divulgou a Câmara Municipal de Marília, por meio da nossa campanha de Orçamento Público e Transparência Popular e por meio aí de toda essa defesa do Corecon, por meio do nosso presidente Odilon, aprovou, né, por unanimidade, o projeto de lei 56/2025, que intitula Marília como a primeira cidade do Brasil a implementar o orçamento cidadão. Essa notícia está lá no site do Corecon, se você quer saber mais, quer conhecer sobre a nossa campanha, acesse o nosso site e leia a matéria na íntegra para você ficar bem informado. Vitor Hugo, a gente agradece, mas antes da gente finalizar, queria que você deixasse um recado final aí, principalmente para os jovens economistas, né? Para quem começou agora, quem iniciou, igual você, quando fez a sua graduação, está começando o curso de Ciências Econômicas, e para aqueles que estão iniciando agora essa jornada como economista, né? Qual o recado que você deixa para essa turma? O principal recado é para serem muito críticos, né? Desconfiarem de tudo que chega para eles, sempre muito questionadores e muito críticos, e sempre tendo como base dessas críticas a nossa realidade social, o compromisso com a realidade brasileira, né? Para a gente ter uma nação mais desenvolvida, com melhor renda para todas as pessoas, a gente sair dessa armadilha da renda média que a gente vive no Brasil e tentar resolver os problemas históricos que o Brasil tem, ajudar e contribuir onde estiverem para resolver esses problemas com um compromisso social e através da sua atuação profissional. Muito bem. Vitor Hugo, brigadão demais aí por compartilhar um pouquinho aí das suas ideias, das suas experiências. Foi muito bom te ouvir hoje, né? Saber um pouquinho do seu dia a dia, sobre aí o que você faz aí como economistas. Eu tenho certeza que foi um papo que vai inspirar bastante você que está aí do outro lado nos acompanhando. Então, a gente agradece aí a sua disponibilidade e participação hoje no Conversando com Economistas. Eu que agradeço, Renato. Um abraço a você, a todos do Corecon e a todos que nos assistem. E a gente agradece, no que precisar, a gente está aqui disponível para te ajudar, para ajudar vocês, economistas de Campinas e, claro, do estado inteiro aqui de São Paulo. Pode contar com o Corecon sempre. Assim a gente finaliza mais um Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado de mais esse bate-papo e a gente se encontra numa próxima entrevista. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.